Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou plantonista de exatas e agora eu vou fazer com vocês a questão 5 da lista 5 do professor Eduardo Bassoli. Bom, gente, vamos lá. O que essa questão fala pra gente? Essa questão, ela fala que a gente tem uma rodovia, né, de tamanho C, certo? A gente tem carros andando nela com velocidade V para a direita, certo? E que eles estão espaçados pela distância A e os carros têm tamanho B, tá? E o que ela pede pra gente, né? Ela pede pra gente determinar a velocidade mínima que um pedestre tem que ter para conseguir atravessar a rodovia sem ser atropelado, né? Sem morrer. Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que analisar qual que é a situação crítica, né? Qual que é a situação crítica? Quando que ele vai ter a velocidade mínima? Bom, ele vai ter a velocidade mínima quando ele começar a andar e começar a atravessar o meio da rua exatamente quando terminar de passar um carro. Ou seja, ele vai começar a atravessar a rua nesse ponto aqui. O carro acabou de passar e começa a ir para frente. Tudo bem? Então, esse é o ponto que a gente vai começar a nossa análise. E qual que é o ponto que a gente termina a nossa análise? A gente termina quando ele percorrer essa distância aqui, ó. Essa distância B. Por quê? Porque quando ele percorrer essa distância B na vertical, ele não vai ser mais atropelado. Ele vai chegar desse outro lado aqui e aqui não vai passar carro. Então, tá tudo bem. Então, a situação crítica é a situação dele começar nesse ponto e partir e andar a distância B, tá? Então, beleza, já temos nossa situação crítica. Agora, a gente precisa analisar qual que é a velocidade mínima, né? E a grande sacada dessa parte, gente, é que a velocidade mínima não ocorre quando ele vai para frente aqui assim. Ela na verdade ocorre quando ele vai para o lado, uma velocidade u para aqui para o lado. Tudo bem? Por quê? Porque vocês concordam comigo que quando ele está indo com o ângulo θ, ele está fugindo do carro, então ele pode ir um pouco mais devagar do que se ele fosse reto aqui. Tudo bem? Então, a velocidade mínima tem um ângulo θ aqui. A gente tem que descobrir agora qual que é esse ângulo θ, certo? Então vamos fazer a equação horária de cada corpo, né? Desse cara aqui, do carro e do pedestre. Então, para o carro, o que a gente tem? Eu vou assumir que aqui eu tenho a posição 0, certo? Então, meu carro está na posição 0 mais VT, certo? E meu pedestre? Meu pedestre está na posição XP igual a A mais o seno θt, certo? Que isso aqui é a componente horizontal. Se você decompor aqui, né? Se você decompor aqui nessa direção, você vai ter o seno θ. E nessa direção, você vai ter o cosseno θ. Tudo bem, gente? Beleza. Então, isso aqui é XP é essa. E YP do meu pedestre, né? Vou pegar aqui como sendo y igual a 0. Vai ser 0 mais o cosseno θ vezes t. Tudo bem, gente? Então, essa é a equação horária. Beleza. Agora, vamos ver qual que é o tempo que o carro demoraria para atropelar o pedestre, né? Como assim? Qual que é o tempo que eu demoro para o meu xc ser igual ao meu xp? Então, vamos igualar essas duas equações aqui. Eu vou ter VT igual a A mais o seno de θ vezes t. Tudo bem? Aqui, a gente, isolando o tempo, a gente tem que t igual a A dividido por V menos o seno de θ. Tudo bem? Então, esse aqui é o tempo que o carro leva para atropelar o pedestre, né? Tipo, se o carro atropelar, vai ser nesse tempo. Agora, como que a gente faz para o carro não atropelar? Bom, a gente precisa que para esse tempo, que eu vou chamar de T1 aqui, eu preciso que meu YP seja maior que B. Ou seja, para T1, meu pedestre não é atropelado se meu YP
foi maior do que B, maior ou igual a B, né? Por quê? Porque se for maior ou igual a B, ele tá daqui pra frente, certo? Então o carro vai passar atrás dele e não vai ser atropelado. Então, tudo certo, tudo bem? Beleza, gente. Então, a nossa situação limite, qual que é? É quando o YP é igual a B, né? Então, vamos pegar aqui, YP igual a B. A gente substitui essa equação aqui no YP e o tempo aqui T1 nesse tempo aqui. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que U vezes cosseno θ vezes o tempo, né? Que é A, dividido por V menos U seno de θ. Isso aqui tem que ser igual a B, né? Pro nosso carinha não ser atropelado. Então, a gente agora tem que isolar o U. Pra gente achar o U em função do θ. Então, aqui eu vou ter A, U cosseno θ é igual a BV menos BU seno θ, certo? Então, aqui, quando a gente isolar o U, a gente vai ter que U é igual a BV dividido por A cosseno θ mais B seno θ, certo? Beleza, gente. Agora, como que a gente minimiza o U? A gente vai minimizar o U quando esse cara aqui, ó, for máximo, certo? Então, a nossa questão agora se resume em a gente maximizar esse cara aqui, ó. F de θ igual a A cosseno de θ mais B seno de θ. A gente tem que maximizar esse cara aqui, né? Então, como a gente vai fazer isso? Bom, essa função, gente, é uma função bem recorrente que aparece em muitas questões. E então, a gente tem que saber bem como a gente maximiza ela, né? Como a gente vai fazer isso? Imaginem vocês um triângulo retângulo que tenha de cateto A e B. Ou seja, esse triângulo aqui, ó. Vamos fazer aqui. Ó, aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Então, aqui, se você fizer o Pitágoras, vai ser A quadrado mais B quadrado, certo, gente? Beleza. Bom, o que eu tenho nesse triângulo? Nesse triângulo, eu tenho que seno de alfa é A sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado. E eu tenho que meu cosseno de alfa, o que ele é? Ele é B dividido pela raiz de A quadrado mais B quadrado. Tudo bem, gente? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui meu f de θ e vou multiplicar por raiz de A quadrado mais B quadrado e dividir por raiz de A quadrado mais B quadrado. Isso aqui vai dar pra gente A sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado vezes cosseno de θ mais B raiz de A quadrado mais B quadrado vezes seno de θ. Tudo bem? Repare que eu posso cortar esse cara com esses aqui e volto no que eu tinha antes. Certo? Mas agora, olha que legal. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é o seno de alfa, certo? Ó, seno de alfa aqui. Aqui. Então, da mesma forma, esse cara aqui, ele é o cosseno de alfa, certo? Então, quando você reescreve o f de θ substituindo, você tem que f de θ é igual a raiz de A quadrado mais B quadrado, seno de alfa cosseno de θ, mais seno de θ cosseno de alfa. Tudo bem? Tudo bem? Então, o que isso vai pra gente? Seno alfa cosseno θ mais seno θ cosseno alfa nada mais é que a soma dos arcos, certo? Então, aqui é raiz de A quadrado mais B quadrado vezes seno de alfa mais θ, certo? Bom, se meu f de θ é uma constante vezes um seno, qual que é o valor máximo? O valor máximo é quando esse seno vai para 1, tudo bem? Então, quem que é meu f máximo? Meu f de θ máximo nada mais é do que a raiz de A quadrado mais B quadrado, tudo bem? Então, se a gente pegar esse cara aqui, ó, e substituir aqui embaixo, a gente vai ter o U mínimo. Então, quem que é meu U mínimo? Meu U mínimo, nada mais é do que BV
dividido pela raiz de a quadrado mais b quadrado. Tudo bem? Então, encontramos aqui nossa velocidade mínima para o pedestre atravessar a rua sem morrer. Tudo bem, gente? Então, agora com isso a gente fez o item A. Certo? Então, vamos lá. Agora para o item B, o que a gente tem que fazer? Bom, para o item B, a gente vai fazer o seguinte. O item B, ele pede o tempo total da travessia, né? Para a gente analisar o tempo total da travessia, a gente tem que olhar esse cara aqui. Por quê? Bom, porque aqui que é tempo, né? O tempo nada mais é do que ΔS sobre V, certo? Então, beleza. Se a gente olhar aqui na direção Y, né, que é daqui para cima, a gente tem que o tempo total de travessia, ou seja, o tempo total de sair de um ponto aqui desse lado e chegar em um ponto desse lado, é o mesmo tempo que ele demora para percorrer essa distância vertical C aqui, certo? Então, eu posso falar que o meu tempo, ele é um ΔY, certo? Sobre a velocidade na direção do deslocamento, ou seja, se eu estou olhando o ΔY, nada mais é do que VY, certo? Então, quem que é meu T? Portanto, meu T é igual ao meu ΔY, que é C, dividido por U cosseno θ, certo? Aqui, ó, de novo, velocidade em Y aqui, ó, é o cosseno θ. Agora, vamos lá. Qual que é o cosseno de θ, né? A gente tem que descobrir agora quem que é esse cara aqui, ó. Bom, lembrem que a gente usou essa relação aqui, ó, seno de alfa mais θ igual a 1. Então, o que a gente fez? A gente fez que seno de alfa mais θ era igual a seno de π sobre 2, certo? Então, eu posso falar que alfa mais θ é igual a π sobre 2, certo? Então, alfa e θ são complementares. E o que significa se eles são complementares? Bom, se eles são complementares, ou seja, se a soma deles dá π sobre 2, eu posso dizer que o seno do θ nada mais é do que o cosseno de alfa. E o cosseno de θ nada mais é do que o seno de alfa, certo? E o seno de alfa a gente sabe, não sabe? É aqui, ó. Seno de alfa aqui. Então, a gente pode pegar isso aqui e escrever como seno A sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado, certo? Então, agora com esse cara a gente substitui aqui. E a gente tem... Ah, claro, né? A gente substitui o U também, né? O U também a gente substitui aqui. A gente tem nosso tempo. Quem que é nosso tempo? Nosso tempo, T, é igual a C dividido por U, que é BV sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado, multiplicado pelo cosseno de θ, que é quem? Que é A sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado, certo? Fazendo a conta aqui, a gente vai achar que o nosso tempo, ele é C, que multiplica A quadrado mais B quadrado, dividido por A vezes B vezes V. Tudo bem? Então, esse aqui é o tempo que o pedestre demora para atravessar a rua. Certo, gente? Bom, então, recapitulando, quais são as principais passagens dessa questão? E eu acho uma das principais dificuldades é a gente enxergar que existe esse θ aqui. Eu acho que intuitivamente a gente acaba achando que ele vai atravessar em linha reta, né? Confesso que foi o que eu fiz também, de primeira. E eu considerei ele em linha reta aqui pra frente. E então eu acho que isso aqui é um dos pontos de maior dificuldade da questão. Outro ponto de dificuldade também é a maximização desse cara aqui, ó. Essa função aqui. Porque não é trivial pensar nesse triângulo, né? Mas é bom se familiarizar com essa ideia, porque é uma ideia bem recorrente com esse tipo de função que aparece em diversas outras questões, então é bom ter isso bem enraizado. Bom, gente, tudo bem? E é isso, espero que tenha ficado claro e até a próxima. Bons estudos!